Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Acredito que tem algumas pessoas novas na sala, tá? E você também é muito bem-vindo aqui na nossa aulinha desta semana de abril, começando aí mais um mês praticamente, dia 6 de abril. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha na semana passada. Na sexta-feira, no paywall, a gente analisou e foi batata, né? Praticamente foi tudo do jeito que a gente comentou, né, sobre a decisão do que os especuladores iriam fazer se a notícia fosse divergente. Então, da mesma forma que aconteceu no último dia que tivemos o payroll, dia 6 de março, a gente também teve aqui um movimento bem parecido, né? O mercado praticamente nem se mexeu. A gente está olhando aqui o DXY, que é o índice da moeda do dólar americano. A gente vê exatamente o movimento da correlação negativa aqui no euro-dólar, né? E, enfim, no SDC franco suíço também, mercado totalmente sem saber para onde ir. Isso é o que está mostrando, né? Porque não tem volume, não tem tendência, está bem consolidado, bem acumulado o mercado aí, principalmente do dólar, né? Aí, como eu falei para vocês, com exceção do SDCAD, que tem a correlação CAD com relação com o petróleo, então ele tem uma volatilidade bem atípica mesmo dos outros pares quando você está falando de dólar americano, né? E, enfim, então o mercado asiático abriu ontem, no domingo à noite, com bastante ânimo, né? A gente teve uma volatilidade aqui bem interessante no JPY, no dólar australiano e no dólar neozelandês, por exemplo, né? A gente teve até essa ordem que a gente lançou no aplicativo de limite, de uma ordem pendente, né? E eu acredito que a gente não vai ter essa ordem ativa, né? Porque a gente teve aqui um oco invertido, e após o oco invertido, um rompimento da LTB e uma estrutura utilizando os níveis de retração de Fibonacci para identificar, né, os pontos de suporte, resistência, e a gente vê exatamente que o mercado ele faz um rompimento aqui, testou antes como resistência, rompeu e foi embora. Tá? A mesma coisa que no franco suíço JPY, CHF JPY, tá? Uma estrutura bem parecida também, tem um padrão aqui de inversão, de reversão, perdão, e a mesma coisa, né? E o mercado foi embora, tá? Então era uma tentativa mesmo da gente conseguir ativar uma ordem pendente na madrugada, na expectativa que ele fosse vir fazer o retest. Acabou que nem retest fez, foi embora, tá? E tivemos aí uma volatilidade interessante também no dólar australiano, ganhando força, derrubando aqui o Euroaud e também o GBP Audi abrindo até com gap de baixa. O CAD também, tivemos um movimento que eu estava até querendo fazer essa entradinha ontem aqui, mas ficou pendente de um retest mais interessante. Ele fez esse candle aqui, aí eu deixei para trás, deixei para lá, né? Não mostrou muita decisão depois do rompimento, né? Já fez muita sombra para cima e para baixo. Eu estava esperando um pullback melhor, mais definido. Acabou que ele deu uma derretida, derreteu uns 100 pips aqui, já fez um pullback e agora está naquela cara de segunda-feira. Não sabe se sobe, se desce. Tá? Então, toda segunda-feira a gente tem essa morosidade no mercado, né? É o primeiro dia, o mercado ainda está se ajustando. Para a semana, a gente pode estar aguardando aqui algumas coisas interessantes. Vamos ver. Não, nem olhei ainda o calendário, mas acredito que, por conta do corona, as expectativas de notícias elas até não estão assim muito evidentes, tá? Então a gente percebe, segunda-feira, praticamente a gente vai ter aqui uma notícia no CAD, amanhã de madrugada, dólar australiano, isso aqui é interessante, tá? Uh, Reunião da OPEC sobre petróleo, então alguma coisa deve bagunçar o CAD também e o próprio petróleo. CAD de novo, então essa semana é o CAD, semana é a semana do CAD. Estamos vendo aí que vai ter muita volatilidade no CAD, para essa semana, pouca coisa para o dólar e os break news da vida, né? Os break news aqui, os caras vêm dar a tuitada aqui, mano, olha só.
deu uma tweetada às 5h26 da manhã na Libra. O que aconteceu? Olha só o tamanho da vela, 5 horas. 24 horas, ó. Dessa volatilidade aqui. Deu uma esticada para trás e já retornou. Então, os tweets estão aí para atrapalhar a gente. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rodada aqui de análise técnica. Para quem está chegando ainda e não sabe muito bem, a gente utiliza aqui praticamente os princípios básicos de uma análise para tomar uma decisão. Tá? Vou pegar aqui no euro, vou zerar tudo aqui para a gente começar do zero. Então, quais seriam essas técnicas que a gente utiliza com muita frequência, né? Assim, praticamente uma coisa obrigatória a gente conseguir identificar. A primeira coisa é identificar a tendência. Tá? Então, a gente precisa saber identificar a tendência do mercado. Segunda coisa, a gente precisa encontrar a estrutura. Se dentro dessa tendência ele está respeitando a estrutura de mercado. Terceira coisa, a gente pode encontrar dentro da estrutura os impulsos e pullbacks. E aí dentro dos pullbacks a gente pode ter também correções, que é diferente, tá? Quarta coisa, a gente pode estar utilizando Fibonacci para encontrar os níveis de retração ou extensão de Fibonacci. E por último, as zonas de reversão. Eu chamo de zona de reversão porque são regiões onde o mercado encontrou suporte e resistência. Então, esse é o conhecimento bem básico que a gente aplica para fazer uma análise utilizando os princípios da análise gráfica ou análise técnica, né? Como alguns também chamam. Tá? Sem isso aqui, assim, fica bem difícil da gente conseguir avançar. Então, esse é o conhecimento mínimo que a gente precisa ter para a gente estar bem estruturado aqui para fazer uma análise. Feito isso, beleza? Então, aqui no euro-dólar. Euro-dólar, a gente pode tentar primeiro dar uma olhadinha sempre nos time frames maiores, porque a gente consegue ter uma visão bem mais, digamos assim, um olhar mais macro do que está fazendo realmente o mercado, para onde ele está indo. Então, olha só, de cara que a gente já viu aqui, um suporte diário bem nesse nível. Tá? A gente já encontra o suporte, a gente já vê que uma tendência de baixa, tivemos aqui toda essa volatilidade aqui, esse sobe e desce por conta do corona, foi final de fevereiro, depois março, final de março e agora abril, tá? Então provavelmente a gente vai ter um rebote aqui. Então assim, fica bem simples a gente já identificar a direção do preço aqui, né? O que a gente precisa? Confirmações mais de perto, né? De price set principalmente. Então primeiramente a gente já viu que a possibilidade aqui agora o mercado iniciar uma reversão. Então ele está aqui no gráfico de 4 horas. A gente já está vendo talvez a construção, talvez eu falo talvez, porque a gente ainda não está 100% confirmado aqui. A gente está pegando bem no início. Então talvez a construção de uma estrutura de alta, fazendo uma tentativa de um fundo mais alto que o outro, então, que o anterior. Então por isso que agora é importante saber aplicar os conceitos de estrutura de mercado e de tendência também. Então a gente pode ver aqui que o mercado ele estava numa tendência de baixa, fez um rompimento, criando uma tendência de alta, fez outro rompimento, criando uma tendência de baixa. Tá? Então, basicamente, aí fica bem simples agora de entender qual é o momento mais ideal, digamos assim, para a gente conseguir fazer uma boa entrada aqui no Euro-USD. O que a gente precisa? A gente precisa saber se realmente o preço vai entrar nessa tendência de alta e ela começa a fazer essas confirmações quando ela iniciar uma estrutura de alta aqui dentro. Só que, como a gente está dentro ainda do uma LTB, aí a gente corre no risco do mercado dar um olé na gente. O que seria o mercado dar um olé na gente? Seria, por exemplo, ele vir testar a LTB e voltar, romper o fundo e continuar. Tá? Então, esse é o risco de se fazer uma compra. Quem entrou comprado aqui foi mais arriscado ainda, porque a gente está falando do dia do payroll aqui, né? Então, a gente até mesmo tinha feito essa análise na sexta-feira, tá? E a gente identificou que tinha tudo para a gente entrar realmente comprado, porque as notícias não eram tão promissoras para o dólar. Só que a gente teve uma surpresa no meio do caminho lá, com uma notícia positiva e 2 notícias negativas.
E aí o mercado fez o quê? Indecisão. Fez nada. Então a gente viu todo esse movimento aqui na sexta-feira. Esse movimento aqui é o movimento da abertura já. Tá no dia 5, dia 6 hoje, né? O mercado abriu dia 5, hoje já são dia 6. Então aqui o mercado já está nessa palhaçada aqui. Então ele está com o fundo, criando um fundo mais alto. Como que a gente vai ter a confirmação realmente se ele vai mudar a estrutura? Quando ele romper principalmente essa região aqui. Tá? Se ele romper essa região, fazendo um topo mais alto, aí a gente tem uma boa confirmação já de mudança e reversão de tendência e, consequentemente, para fazer um posicionamento de compra. Então, para a gente entrar comprado aqui, a primeira confirmação é aguardar uma estrutura. A segunda confirmação é aguardar o rompimento. Tá? E a terceira confirmação seria o quê? Encontrar uma zona de reversão onde o mercado testou suporte e resistência ao mesmo tempo. Ok? Então, basicamente, aqui no euro-dólar seria isso. Como é que a gente pode encontrar essa região? Olhando para trás aqui no mercado, tentando identificar isso no olho, tá? Que não é uma coisa assim de 7 cabeças. Então, aqui a gente já consegue ver que ele testou essa resistência e aqui ele testou suporte várias vezes. Então, pode ser que ele utilize este nível ou ele pode utilizar um nível mais abaixo. A gente tem essa resistência aqui, tá? E essa acumulação toda aqui em cima, que foi coincidido também com esse ponto de pivô aqui atrás, formando suporte. Então, seria esta zona, a primeira zona que a gente pode encontrar, e ou esta daqui. Ou seja, seriam esses níveis aqui, hipoteticamente falando. Tá? E outra forma da gente poder encontrar isso seria utilizando a Fibo invertida, que é quando a gente consegue utilizar as extensões da reversão dentro dos níveis de retração. Ok? E aí, coincidentemente ou não, a gente tem as zonas muito mais aproximadas aqui dentro dos níveis de retração que a gente acabou de marcar. Então, bingo. Ótimo. Isso aqui é um ótimo indicativo, um ótimo sinal que a gente pode estar considerando como zonas possíveis de serem testadas como suporte antes do início da reversão total. Então, ele pode fazer um movimento assim. E aqui seria uma coisa linda, porque a gente já encontraria dois níveis ótimos aqui de compra no euro-dólar. Isso seguindo a tendência de que, a premissa, né, de que ele realmente vai iniciar a reversão. A gente ainda não tem essas confirmações. Então, esse é o movimento que a gente espera aguardar para iniciar a compra. Não estou dizendo que é para comprar aqui, nem para comprar aqui. Estou dizendo que a gente precisa principalmente deste cenário desenhado para que a gente tome essa decisão de fazer a compra aqui no euro-dólar. Beleza? Então, no GBP-USD, vamos apagar tudo e fazer a mesma coisa. A gente sempre dá uma olhadinha no gráfico maior, a gente vê qual que foi a bagunça que o GBP-USD fez, que está bem diferente do euro-dólar. Antigamente a gente tinha uma correlação muito mais positiva entre esses dois pares de moeda, agora nem tanto. Então a gente já viu, já estamos vendo que ele fez um impulso forte, um pullback, iniciou aqui uma correção, tá? E aí, vamos ver se essa correção aqui deve ter chegado nos níveis de 23%, talvez. Que eu não gosto muito, eu não acho esse nível muito confiável para fazer alguma posição. Tá? Mas a estrutura que ele está montando aqui é uma estrutura de correção. Né? Temos um impulso, acumulou, aqui ele rompe essa acumulação, está fazendo um reteste, então ele pode voltar acumulando mais acumulando, ó, e corrigindo mais, tá? Como ele está fazendo também aqui inicia, olha só que interessante isso. Como aqui ele faz o impulso, faz o fundo duplo depois e empurra o preço para cima, tá? Então ele pode vir buscar, ele pode corrigir isso aqui para tentar buscar níveis mais altos, tá? Então não necessariamente ele está aqui construindo uma estrutura de baixa, porque a gente teve toda essa confirmação aqui atrás de rejeição do preço. Afinal de contas, está falando basicamente do nível de uma mínima histórica que a gente tem aqui no gráfico quando a gente está utilizando o TradeView. Não sei se eu nunca fiz esse teste, né? Se no MetaTrader a gente consegue ver dados históricos anteriores a 93,
tá? Eu não sei, não fiz o teste ainda. Posso até ver isso depois. Mas aqui no TradingView, que a gente consegue ver até 93, a gente está vendo que ele fez uma mínima histórica. Então, na verdade, a mínima tinha sido em 2016 e agora ele, olha só o pavio, mano, gráfico mensal. Jesus. Isso aqui é um ótimo sinal para a gente, né, de possível reversão aqui. Tá? Mas ele rompe tudo fazendo uma nova mínima histórica aqui embaixo. Tá? E agora que a gente tem essa mínima aqui, o mercado ele está tentando empurrar o preço para cima. Ó, tem um gapzão aqui no gráfico diário. E aí, bom, fica mais fácil a gente saber, porque toda essa leitura é para a gente tentar entender a direção, né, a tendência do mercado, para saber para onde ele está indo. Se a gente não tiver essa leitura, então fica bem mais difícil a gente estar posicionando as entradas. É claro que eu não estou falando aqui para quem quer fazer scalp, porque é scalp, meu. Você pode olhar, fazer o contrário, ao invés de ser o gráfico diário, você vai de uma hora, faz a análise, faz a entrada em M5 ou M1. Mas aí é para scalp, que não é o objetivo aqui. A gente está fazendo uma análise de mercado, tentando ver e acompanhar a tendência que o mercado está construindo. Tá? Então, a princípio seria esse primeiro movimento que a gente está analisando. A gente ainda tem aqui, como eu falei, o início de uma correção, então ele pode, né, fazer uma correção mais forte, buscando níveis mais baixos, mas acredito que o intuito mesmo seria de alta aqui no GBP/USD e não de continuação da baixa aqui. Tá? A tendência majoritária, digamos assim, é uma tendência de baixa. Isso aí a gente tem o que contestar, né? A gente pegar aqui o mercado, ele vem numa tendência de baixa, esse impulso aqui, putz, muito forte, né? Mas agora ele no mínimo vai tentar corrigir aqui um pouco mais, eu acredito, devido a todas essas confirmações que a gente teve, que a gente conseguiu ver aqui, principalmente em gráfico de 4 horas, ó. Fez várias tentativas nesse fundo aqui, teve um impulso, criou um fundo duplo e pum. Então ele acumula, consolida, cria uma tentativa aqui, faz uma tentativa, retorna e faz um fundo duplo. Fez um fundo duplo. Pum. Fundo duplo criado, né? Então aí o que a gente tem agora? A gente tem o primeiro impulso, primeira correção, o back. Segundo impulso e agora a gente tem, no caso, a nova correção. Então eu posso apagar a Fibo e utilizar dessa estrutura que a gente viu para identificar os novos níveis de retração que a gente pode encontrar. Ok? Então, olha só. Aqui a gente já encontra um no 38%, que é esse fundo aqui que ele testou, onde teve fechamento de preço. Então, sempre onde tem fechamento de preço, né, a gente pode olhar no gráfico de linha, ele mostra o fechamento do preço. Então, isso aqui traz para a gente um nível de uma região de preço muito mais confiável do que quando a gente está no gráfico de candle e a gente vê um monte de sombra, né? Um monte de pavio, que aí não passa para a gente uma precisão. Agora, no fechamento, ele reina, mano. O fechamento é sinistro, tá? Então, a gente tem aqui esse fechamento, exatamente no nível de 38%. Ok? Nós temos também aqui outras regiões, 71. A princípio seria essa aqui a região mais interessante para a gente estar vendo o mercado testar, talvez no dia de hoje, né? Então, como o mercado, a Bolsa de Londres, ela sempre abre fazendo volume, depois ela perde esse volume todo quando Tóquio fecha e só volta realmente a ter um volume interessante quando Nova York abre. Então, por exemplo, que é o gráfico de 4 horas, é o gráfico da abertura de Londres, essa vela, perdão, vela de 4 horas. 4 horas da manhã, tá? A gente está no time frame de 1 hora, mas estou falando aqui a referência do horário. 4 horas da manhã, bum, o negócio decola, né? A gente pode observar isso em vários outros pares. Tá? 4 horas da manhã é a abertura de Londres, conforme aqui a nossa tabelinha aqui. 4 horas da manhã, abriu Londres, ainda tem uma volatilidade com Tóquio, né? Tóquio fecha às 6. E aí agora a gente está exatamente no momento que não tem nada a não ser Londres, depois 9 horas da manhã,
Nova York entra no circuito e a gente volta a ter uma certa volatilidade aqui no mercado. Por enquanto ele fica aqui acumulado, sem saber, assim, bem raros os movimentos que a gente realmente encontra mais volume nesse horário, a não ser que seja impulsionado por alguma notícia, tá? Então, GBPUSD, acredito mesmo que ele faça aqui esse movimento um pouco mais, uma correção um pouco maior, tá? Chegando realmente no nível de 38% ali atrás. Ok? Então a gente tem um fechamento aqui. Ó, pegando o ponto de fechamento aqui dessa consolidação daqui de cima. Então a gente viu que o mercado consolidou, fez rompimento, está retestando. Ele pode voltar para a zona de consolidação, ele pode vir buscar 38%. E aí, se ele fizer isso, ele vai criar uma estrutura de baixo. Então a gente tem que ficar só atento para fazer uma compra somente quando o mercado construir, né? Não é porque ele vai bater aqui que eu vou comprar, né? Agora, se ele fizer isso aqui, aí eu posso comprar. Porque se ele vier aqui, significa que ele está iniciando o quê? Uma estrutura de baixo. Então ele pode tocar aqui mais uma vez, romper o fundo e continuar buscando níveis mais baixos aqui, criando uma LTB, criando um canal de baixa, aí só depois que ele tem um rompimento, enfim. Então a gente sempre precisa das confirmações. Quais são as confirmações? A primeira delas é a estrutura. A estrutura é a mandatória. Depois da estrutura, a gente encontra as zonas de reversão para a gente saber se a gente está comprando realmente em um suporte, ou seja, em uma resistência que foi rompida e virou outro suporte, e aí a gente tem a entrada, beleza? Então, o GBP-USD, bem provável que ele venha para esse nível aqui. Por que eu não entro vendido? Tá? Por que eu não entro vendido aqui? Vamos ver aqui de perto. Bom, primeiro que a gente teve essa força toda às 4 da manhã. Tá? Então, isso aqui já dita bastante. A Londres, né, é muito forte. Então, isso aqui já dita bastante o rumo do dia. Tá? Então, ele está testando essa resistência aqui. Para eu entrar numa venda que eu teria que ter uma boa confirmação num time menor. Então, aqui eu faço aqui a mesma análise, só que num time de M15, por exemplo. Então, a gente está vendo aqui tentando romper essa resistência. Tentou várias vezes. Tá fechando aqui o engolfo, praticamente. Tá? Só que aí no fechamento do engolfo, o que eu tenho? Eu tenho que ver o rompimento, principalmente dessa LTB, e um pullback por fora da LTB, e depois o rompimento do fundo. Isso aqui me daria um ótimo sinal de venda para a gente poder pegar no GBPUSD. Tá? Que aí a gente vai saber que ele vai dar uma boa derretida, ele vai ter um novo fundo aqui para testar, né? Então ele pode testar aqui e voltar tudo, ou ele pode romper e continuar buscando lá o nível de 38%. Okay? Então, por isso que eu não entro vendido. Eu não sou um trader de vender na primeira tentativa, né? Que bate numa resistência. Batendo resistência eu vendo, batendo suporte. Isso aqui funciona muito bem para binários, a gente sabe disso, né? Quem é da trader empreendedor sabe muito bem que a gente busca essas entradas, mas o mercado Forex aqui já é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque a gente precisa realmente ter confirmações de entrada e não sair entrando de forma aleatória e tomando stop à toa. O mercado pode facilmente aqui romper essa resistência. Tá? A gente viu muita força na abertura de Londres. Então, isso aqui é muito forte. Pra gente, e ele já está testando essa resistência, não é nenhuma nem duas vezes, não, né? No time de M15, está vendo que várias tentativas. A gente está falando aqui de uma certa volatilidade, né? Desse ponto aqui até o topo ali da resistência, uma volatilidade de praticamente aí 35 a 40 pips, tá? De sobe e desce. Então, não é assim tão simples bater resistência e vender, não. Tá, eu sou muito. Eu não gosto, isso aí é muito do meu perfil de operacional, de operação. Tá? Eu não gosto de bater na resistência e vou vender. Eu já operei assim. Eu já operei dessa forma e não gostei. Por quê? Eu entrava nas resistências e o que acontecia? O mercado ia rompendo as resistências, eu ia tomando estoque. Então, chegou uma época que eu quase quebrei a banca só de ficar insistindo nisso.
Por quê? Porque não estava respeitando quem? A tendência, não estava respeitando a estrutura. O mercado com uma estrutura de alta, uma tendência de alta, ele vai rompendo tudo. Ele vai, toca na resistência, depois ele rompe. Toca na resistência e rompe. Principalmente quando você tem alguns pares que são muito fortes, né? Euro NZD, Euro GBP, esses pares assim, Euro AUD, esquece. Quando eles entram em tendência, não. Você não tenta entrar contra não, que você vai tomar stop. Tá? E foi exatamente, acho que foi no Euro NZD que isso aconteceu comigo. Aí a partir daí eu falei, pô, tô tomando stop aqui igual um... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, né? Mas, enfim. E aí parei com isso. Tá? Então, de BP USD, a gente já viu o USDJPY. Vamos dar uma olhadinha aqui no SDJPY, pagar tudo também. Essa influência do mercado asiático está impulsionando a moeda para cima, mas a gente sabe que não é isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, no DXY. Tá? Então, como a gente tem uma correlação muito aproximada entre esse índice e o SDJPY e o SD franco suíço também, ó, o SD franco suíço muito maior, está bem parecido, tá? Para não falar quase que igual, né? Está muito parecido. A gente está vendo que o SDJPY está sendo impulsionado pela fraqueza aí, então da moeda japonesa. Tá? O JPY está perdendo força e as moedas estão subindo. Então, a maioria dos pares com JPY estão subindo. CAD JPY subindo, GBP JPY subindo, Euro JPY subindo, CHF JPY subindo, Audi JPY subindo e NZD JPY subindo. Então tá todo mundo subindo lá, tá? Então essa está sendo uma influência bem relevante aqui no SDJPY. E aí o que a gente faz? Mesma coisa. Olha só, o cenário já está um pouco bem diferente do euro-dólar. Tá? Então a gente tem aqui um impulso, a correção quase de 100%. E aí um fundo bem mais alto que o fundo anterior. Isso aqui já mostra para a gente uma direção um pouco melhor para onde o mercado está indo agora. Então, já temos 3 dias aí de vela de alta. O que a gente vai buscar aqui? Vai buscar posições de compra. Tá? Então, aí a gente começa a ver a estrutura. Ele ainda não fez o que? Um fundo mais alto. Tá? Então, a gente tem só um impulso. Esse impulso ainda não acabou. Então, um sinal amarelo aqui para a gente apenas acompanhar o mercado até que ele construa esse fundo. Por que a gente não compra logo, então? Porque eu não sei se ele vai começar a correção agora. Ele pode subir uns 20, 30 pips, bater nessa resistência aqui, 50 pips, sei lá, e depois começar a correção. Então, é desperdiçar a nossa energia, né, emocional à toa. É exatamente, basicamente isso que acontece, né? Então, olha só, estruturalmente falando, a gente teve aqui os movimentos de alta. Então, tivemos aqui uma estrutura de alta, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Aqui ele faz um canal ascendente, tá? Canal ascendente, quase que triangulando. E aí ele rompe, cria um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo e rompe e agora o último topo. O que a gente precisa guardar? O fundo mais alto. Então aqui a gente já tem uma região interessante para a gente estar buscando uma posição de compra. Só que a gente só precisa aguardar que o mercado faça o que? Venha testar esse fundo aqui. Se ele testar o fundo e não romper o fundo, é claro, se ele não romper o fundo, então como que a gente vai saber se ele não vai romper? Da mesma forma que a gente está vendo essa LTA sendo construída aqui. Ele vai precisar romper essa LTA. Quando ele romper e testar esse fundo, para a gente poder fazer a compra, ele vai precisar fazer o quê? Romper a LTB. Então, o mercado ele se movimenta em ondas. Então, ele vai ter que fazer esse movimento aqui para caracterizar a continuação. Tá? Então, basicamente, esse é o olhar que a gente pode ter aqui para o SDJPY. No SD franco suíço, a gente fica refém aqui praticamente dos movimentos do índice. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está aguardando ele entrar nessa zona, tá? Nessa zona aqui, nessa região, para ver se ele vai respeitar. Se ele respeitar, a gente pode estar fazendo um posicionamento de uma venda antecipada e no rompimento da LTA a gente vai fazer as novas entradas. Então,
gente está mesmo aguardando aqui vamos ver hoje na Bolsa de Nova York como é que o mercado vai estar reagindo para essa semana. Lembrando que segunda-feira é um dia um pouco mais lento, a gente não tem aquele movimento todo. Eu estou meio que surpreso com essa última semana que passou, que foi bem lenta em comparação a todas as outras semanas, onde a gente teve volatilidades malucas no mercado, principalmente aí por conta do efeito do corona, né? E agora a gente está encontrando uma certa lentidão aí no mercado. Tá? O mercado está acalmando os ânimos. Eu estou sempre de olho aqui nos índices, né? Então tem o Dow Jones aqui, a gente tem o DAX, SP500, até mesmo da Ibovespa eu estou de olho. O Nikkei, né, que é o índice lá do Yen. E agora a gente está olhando também o petróleo de vez em quando, tá? Então fico de olho aqui nos índices para a gente saber como que está o sentimento de mercado. E aí o reflexo disso vai ser aqui dentro do Forex, né? Principalmente se eles começarem a começarem a liquidar posições, tá? Aí a gente vai ter aquela volatilidade louca de novo no mercado aqui. Então, como esse incentivo todo aí do Fed, acho que eles injetaram quase 6, 7 trilhões, sei lá quantos. Foi muito dinheiro que eles injetaram na economia para tentar segurar o colapso aí da recessão econômica, que é inevitável, mas o mercado está aí esperando esse dinheiro acabar, eu acredito, para começar de novo a derreter tudo, né? Só pode. Então, o SD Franco Suíço, aqui está bem evidente o que a gente está esperando. Está esperando chegar nessa zona aqui, para depois iniciar a correção. Tá? Não acredito aqui em uma tendência de alta. Ele pode ter construído toda a estrutura. Ele pode estar também fazendo aqui um padrãozinho de reversão, tá? Que é o BAT Padrão. Pode chegar aqui até, no máximo, aqui nessa resistência, nessa zona. Mas seria esse o máximo que eu iria considerar. Tá? Talvez chegando aqui, próximo dessa zona, para efetivamente iniciar aqui a continuação da baixa. Tá. E aí, o que a gente pode aguardar, então, é praticamente esperar o mercado reagir, tá? E aí a gente vai ter aqui agora no SDCAD, ele está fazendo uma consolidação aqui agora. Vamos apagar tudo. Então, o SDCAD está bem acumulado aqui, tem um fundo, tem um teto, ou seja, consolidou. Tá? Bem simples aqui, bem fácil de ver isso, né? Está bem acumulado aqui. O que a gente pode aguardar é o rompimento, mano. Vamos esperar ele romper para algum lugar, ou para cima ou para baixo, e a gente faz a nossa entradinha. Bem marota aí, né? Que vai ser bem fácil isso aqui. Bem fácil, tá? Acompanha o SDCAD para o rompimento. Romper para cima, espera, né? Cuidado para não cair no falso rompimento, tá certo? Cuidado com isso aqui, por isso que eu não gosto de entrar em rompimentos. Eu gosto de entrar em estruturas, tá? Isso aqui, falso rompimento, né? Peraí que foi um a mais. Esse falso rompimento aqui, ó, muita gente cai nele à toa, mano. Muita gente vem aqui e mete uma aqui, velho. Espera o rompimento se concretizar e mete uma compra aqui, ó. Nossa, 100 pips ainda. Jesus. Aí não dá não, né? 100 pips de stop. Tem alguém com dificuldade de ver o gráfico aí, gente? Tem alguém falando aqui que não está conseguindo ver o gráfico? Uma configuração em cima? Tá. Então, faço rompimento, cuidado com ele, ok? E o que a gente tem que aguardar aqui? Aguardar o óbvio, né? O rompimento da consolidação. Ou ele vai romper para cima, ou ele vai romper para baixo.
E aí, aguarde o reteste. Pronto. Nada mais o que fazer. Tá? Quem gosta do áudio SD, assim, eu não gosto desse par de moeda. Né? Dos pares com dólar australiano, eu só gosto de dois, que é o Euro Audio e o VP Audio. Fora isso, eu não sou muito fã, não. É uma moeda bem chatinha. É, ela fica fazendo muito zigue-zague, não vai direto, sei lá. Meio lenta também. Eu não gosto muito, não. Tá? Mas para quem gosta de operar, o que a gente tem aqui? Mesma coisa. Fazer análise. Se eu não me engano, ainda tem muito fundo para ela buscar, tá? Então ela não está naquela situação de fazer a mínima histórica, mas rompeu a mínima de 2008, né? Veio buscar aqui embaixo e pode continuar nessa busca aí da mínima de 2002, tá? Tendência de baixa, tá fazendo aqui um canalzinho, tá fazendo um canal, né? Tinha aqui uma estrutura de alta e iniciou uma correção forte aqui, fazendo um canalzinho aqui. Então, talvez tentando romper esse canal agora, né? Isso aqui não é um canal, tá, gente? Isso aqui é só, a gente está só mostrando os níveis de, de máximas e mínimas, aqui um rabisco para fora, mas praticamente isso aqui é o que é interessante, tá? Essa estrutura aqui que é interessante. Né? Canal de tendência, eu tô falando que não é um canal de tendência. Canal de tendência, a gente tem que ter as linhas paralelas. Quando a gente tem as linhas exatamente em paralelo uma à outra, né? Aí sim a gente tem um canal de baixa, ou seja, um canal de tendência, tá? Isso aqui pode ser qualquer outro tipo de canal, menos um canal de tendência. Tá? Que chamamos de canal descendente. É diferente de um canal de tendência, tá? Beleza? Então a gente tem essa estrutura, ó, a gente fez aqui estrutura de alta e deu uma boa corrigida agora aqui. Ele pode continuar na estrutura de alta também. Vai meio contra, na verdade não, perdão. Ele vai realmente a favor do que a gente já está esperando que aconteça aqui, por exemplo, no euro-dólar, né? Ou seja, a correlação bem negativa, bem inversa do DXY. Então o DXY começa a cair, euro-dólar começa a subir, o SD franco suíço cai e o áudio SD e NZD sobem, tá? Então seria basicamente essa leitura que a gente está fazendo aqui. Se a gente for utilizar aqui os níveis de Fibo, tem uma coisa interessante aqui que talvez a gente pode pegar, que é para ver se ele já bateu na proporção áurea. Tá quase lá. Tá quase lá. Então a proporção áurea aqui de 161.8 seria assim o nível que ele possa estar buscando aqui agora. Então, ele pode estar vindo aqui buscar esse nível, tá? Para aí sim iniciar uma correção ou fazer um rompimento para iniciar uma reversão de tendência. Enquanto isso, ele está nessa tendência de baixa fortíssima aqui. A gente tem uma LTB lá de cima e a gente teve todo esse impulso aqui, praticamente um impulso gigante, né, vindo lá por causa do corona e tudo mais, derrubando o mercado e agora ele está tentando recuperar. Então ele está fazendo a mega correção, então a gente tem toda essa estrutura aqui para tentar corrigir ainda, tá? Então a gente está falando aqui de níveis que ele possa vir buscar 61,8 ou de 78% aqui para continuar na tendência. Então, como isso se trata de uma correção, qual é o perigo de a gente operar numa correção? O perigo de operar numa correção é que a qualquer momento ele vai iniciar o movimento da tendência. Então, se é uma tendência de baixa, ele vai iniciar aqui o movimento de tendência jogando o preço para baixo, tá? Então, esse é o perigo de se entrar em correções de mercado. Aqui seria o melhor nível de entrada, ou esse aqui. Esses aqui acima já é um pouco mais arriscado, porque ele já fica perto aqui desses níveis, né?
Esses níveis aqui são níveis muito fortes para continuação de tendência. Tá? Agora, se eles rompem tudo isso aqui, aí a possibilidade dele realmente reverter é grande. Tá? NZD-USD, basicamente a mesma leitura do áudio USD, parece que é até o mesmo gráfico. A gente tem também aqui o quê? Aquela correçãozinha marota. O mercado está ali fazendo. Aqui. Correçãozinha, mais uma estrutura de bandeira, né? Parece uma bandeira. Se a gente considerar que esse aqui é o impulso, a gente tem essa bandeira para um novo impulso. A gente pode até desenhar aqui o padrão ABCD. Tá? Seria basicamente isso aqui. Tá até legal. Só a gente precisa, para pegar essa extensão correta aqui, a gente precisaria que esse impulso, na verdade, que esse impulso aqui fosse igual a esse impulso, tá? Então é só a gente duplicar aqui para a gente ver o tamanho. Opa. Da letra D aqui, ó. Aí a gente constrói um padrão certinho. Então, esse seria aqui o padrão ABCD. Começando aqui, usando o Fibonacci. A gente tem ali em torno de 38%, 50%. Ótimo. E aí, se confirmar esse movimento aqui, ele pode chegar até aqui próximo à extensão negativa aqui de 61.8, ou, se vocês preferirem, a positiva também. E aí a gente utiliza a ferramenta aqui de extensão. A gente vai chegar lá também. 61.8 positivo, tá? Então, seria basicamente isso aqui no NZD-USD. E agora, eu compro ou não? Eu só compro quando ele fizer o quê? Estrutura. Ele está fazendo estrutura de alta? Não. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um canal de correção. Ele está tentando romper esse canal. Já rompeu? Não. Por quê? Porque essa vela não fechou ainda. Essa vela tem 2 horas. Ela pode vir aqui, construir um pavio lá em cima e fechar negativo ainda. Tá? Então, muita paciência nessa hora. Muita hora nessa paciência. E aguardar. Vamos aguardar. Ele ainda está numa estrutura de baixa. Ele precisa construir um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí o rompimento do último topo vai ser um ótimo gatilho para a gente estar posicionando a nossa compra nesses dois pares, tanto no NZD-USD quanto no AUD-USD, ok? Então, basicamente é isso. Aí a gente sai agora dos pares maiores, a gente entra nos pares cross. A gente ainda tem um tempinho para analisar. Eu vou pegar aqui o que a gente tinha feito análise ontem. Tá? Vamos manter a posição de buy limit aqui no Euro JPY e também no CHF JPY. Tá? Eu acredito numa correção forte agora para ele vir buscar aqui essa região. O stop loss vamos manter em 40 pips. Eu não acredito que se ele vir buscar, ele venha fazer movimentos como ele já fez anteriormente. Tá? Aqui seria assim uma baita de uma eventualidade, né? Fazer ele rasgar o fundo dessa forma. Eu acredito mais neste nível aqui de retração, de correção, ok? Aqui é a mesma coisa. Aqui talvez a gente não vai chegar perto nem de 20% ali, nem de 20 pips de drawdown aqui. Se ele vir aqui, fizer essas sombras aqui igual ele já fez, putz, vai ser ótimo. E a gente vai poder também estender esse take, tá? Para lá para o topo do canal. Então, a gente está no canal de consolidação, esses dois pares. Aqui, muito bem, fácil de ver um gráfico de 4 horas. Tá, a gente tem aqui o topo, a gente tem o fundo. O mercado já veio aqui várias vezes. Né? Fora isso, a gente tem vários outros topos de fundos dentro desse canal e muita sombra, né, cara? Essas sombras aqui que é um perigo. Essa região aqui, ó, é uma zona neutra, né? Não recomendo ninguém entrar nessa região aqui. Nem comprado, nem vendido. A não ser que esteja fazendo scalp também. Muita sombra, muita indecisão, muita volatilidade, subidas muito fortes, descidas muito fortes, tá? Então aqui, melhor ficar de fora do que tentar se posicionar ali, vai tomar stop. Ok? E aí a gente vem aqui para as nossas commodities do Forex, digamos assim. Estou de olho nesse cara aqui, está tentando sair dessa consolidação, deixa ele sair com
com mais, como é que eu posso dizer? Com mais definição, seria isso, essa palavra. Deixa ele definir melhor essa saída aqui, para a gente poder estar posicionando uma venda. O EuroAudio, o EuroNZD e o GBP-Audio praticamente se tornaram os pares de maior volume, tá? E maior volatilidade dentro do mercado Forex na verdade pós não, né, que o coronavírus não acabou ainda, mas durante aí essa crise toda, tá? Só essas velhinhas aqui, eu sempre gosto de mostrar isso, porque isso aqui, mano, isso aqui é extremamente atípico, tá? Assim, muito difícil você ver isso, talvez uma nova crise mundial, tá? Mas isso aqui que a gente presenciou foi totalmente atípico de todas as outras crises que a gente tem no histórico. A gente está falando aqui de volatilidade de velas aqui, olha só o tamanho dessa vela aqui. Uma vela dessa fazendo 700 pips, mano, tá? Ó, essa vela aqui, ela fez também mais 700 e pouco, 750 pips. Isso estou pegando a extensão da máxima até a mínima, tá? Então, são velas de 4 horas. A gente for para velas de 1 hora, olha só o tamanho dessa vela aqui. Da máxima até a mínima. Velas de 1 hora, 370 pips. Isso aqui assim, é totalmente fora do contexto do mercado Forex, tá? Isso aqui era o que demorava praticamente antigamente, para uma vela de um dia, demorava. Ixi, olha só, aqui a gente está antes, bem antes, né? Olha só, vela de um dia. Hein? Vamos pegar essa vela grandona aqui? A gente acredita que essa vela grandona tem bastante pips, né? Vamos medir ela, só para vocês terem uma noção. Ó, 240, mano. 240 em um dia. Eu mostrei para vocês aqui velas de 4 horas fazendo triplo, quase que o triplo em 4 horas, tá? Então isso foi um efeito que o Corona trouxe para esse par de moeda, para o EURO-NZD e para o GBP-AUD. Tá? Então são pares de extrema volatilidade. Tem que ter banca para aguentar, porque o stop loss aqui não fica pequeno. Para você colocar um stop loss pequeno, você tem que ser muito sniper, tá? E às vezes é até interessante fazer análise em M5, mano. M5, buscando entradas em M1, tá? Porque o bicho aqui tá muito difícil de você pegar em times maiores. Quanto maior o time frame, é a mesma coisa da gente tentar operar, por exemplo, os pares como o áudio SD, qualquer outro par de moeda aqui, a gente tentar operar no gráfico mensal, tá? Gráfico mensal, a mesma coisa. Vamos tentar operar nesse par aqui. É impossível a gente operar no gráfico mensal. Por quê? Porque qualquer análise que a gente fizer aqui, a gente está falando de muitos pips, né? São muitos pips que a gente poderia estar considerando aí para posicionar um stop loss, um stop de 300 pips. É mais ou menos isso aqui que acontece quando você vai para o EuroAudio, EuroNZD, está pegando análise no time de H4. Tá? Vai posicionar uma compra aqui, colocando abaixo do último pavio, olha lá, 170 pips de stop, mano. Então, é complicado, tá? Complicado. Mas eu gosto de olhar eles rapidamente, só para ver o que eles estão fazendo e tentar aí depois buscar uma boa entrada nesses pares aí, para a gente estar também bem posicionado. Tá? Então a gente vai finalizando aqui a nossa análise de hoje. Praticamente a gente conseguiu ver todos os pares maiores, com exceção do ouro. Né? O ouro a gente também está deixando de lado por conta da alta volatilidade que ele está apresentando. Ele está bem agressivo e, além de estar bem agressivo, né, a gente tem que tomar esse cuidado também com relação ao posicionamento das operações. Então, aqui você tem que estar operando com lote bem pequeno, com stop loss gigante, e isso aqui atrapalha bastante a gente utilizar o fator risco-retorno. Assim, se eu quisesse apenas buscar pips, eu estava pouco me ferrando para o stop loss. Né? Se eu quisesse apenas buscar pips, né? Mas a gente sabe que só o PIP não funciona, mano. A gente tem que ter o risco-retorno atuando para a gente conseguir rentabilizar a conta. Só com PIPs, com performando PIPs, você não vai conseguir fazer a sua conta crescer de forma exponencial. Tá? Você vai conseguir fazer ela crescer, mas um stop loss que você tomar, você vai perder muito. Né? Principalmente se tratando aqui
de, de itens de ativos como o ouro, por exemplo, ouro, euro, e por aí vai. Tá? Então, basicamente isso. Estamos de olho aqui no GBP-CAD. GBP-CAD, ele fez esse movimento, tá? Então tem um impulso, tem um pullback, essa correçãozinha aqui. Chegou a entrar na zona de reversão, o mercado deu um chute para baixo, mas eu acho que ele vai buscar essa zona de novo. Tá com caro, porque ele fez esse fundo aqui mais alto desse aqui, então ele vai tentar buscar esse fundo aqui mais uma vez, acredito eu, para só depois ele iniciar de fato a queda. Tá? Eu acredito na queda aqui no GBP-CAD, justamente porque ele rompeu a estrutura de alta aqui. Na semana passada a gente viu ele fazendo toda essa estrutura, chegou, fez essa máxima, jogou o preço para baixo de novo, ou seja, corrigiu 100% desse impulso, e aí ele criou o quê? Um topo mais baixo que o topo anterior. Acumulou no fundo, rompeu o fundo, fez o primeiro teste, e acredito que vai fazer o segundo teste aqui agora, só que de uma forma um pouco mais perto, né? mais próximo, que aqui ele só fez um paviozinho. Aqui eu acredito no fechamento do preço, né? Quando eu falo em fechamento de preço, aí é só a gente lembrar do gráfico de linha. A linha vai vir aqui em cima, é isso que eu estou dizendo. Igual ela veio aqui atrás, tá? Igual ela fez aqui atrás, igual ela fez aqui. Então esse movimento aqui, na verdade, esse movimento aqui é o movimento que eu espero que ele repita também, tá? Então fica de olho no que o mercado mostra para gente, que o passado costuma se repetir no presente e no futuro a gente consegue ter um mapa de onde o preço pode chegar. Então, todo esse movimento aqui que ele fez aqui atrás, ele pode repetir. Então, vamos ficar de olho principalmente nesse ponto de pivô aqui que ele construiu. Tá? Vou apagar tudo aqui para a gente ver. Esse ponto de pivô aqui está até interessante, não tinha reparado nele aqui antes. Tá? Vou colocar esse ponto de pivô aqui, coincide com esse suporte aqui atrás, coincide com a nossa resistência aqui. Olha que interessante. Não tinha visto esse ponto de pivô. Entregou para a gente aqui porque que ele parou no meio do caminho. Fez o padrão aqui de estrela cadente, beleza? E agora é só a gente aguardar ele fazer o movimento. Opa, cadê a linha? Aqui agora foi. Esse movimento aqui. Agora ele está testando a nossa LTB aqui. Está testando essa LTB. Então a gente já tem aqui dois novos indicativos. É muito bom quando a gente dá uma olhada no gráfico mais de uma vez, que a gente acaba vendo coisas novas, né? Então a gente está vendo essa correçãozinha. E aí a gente pode ter a confirmação daqui a pouco que se ele vai precipitar ou se ele vai mudar o foco. Tá? Se ele mudar o foco aqui, ele vai vir testar e buscando aquela resistência mais em cima. Ok? A gente pode dar uma olhadinha aqui de novo. Eu gosto do gráfico de linha porque ele tira essa sombra toda. Oxe. E aí eu consigo ver exatamente o fechamento do preço em zonas de reversão. Seria aqui. Ó, esse ponto aqui. E aqui a gente tem quem? Essa resistência, essa resistência, essa resistência, esse suporte, esses dois suportes aqui, um falso rompimento. E aí, mais uma vez, a gente tem até aqui já um desenho de uma possível bandeira. Tá? Se ele romper essa região, ele transforma isso em uma bandeira. Se ele manter, ele faz uma flâmula. E aí a gente vai ter a continuação. Padrão de continuação. Beleza? Então, era isso aí que a gente estava buscando. Então, esses são os níveis mais interessantes aqui para a gente ver o comportamento do GBP-CAD. Vamos ver se ele vai respeitar essa resistência. Se ele não respeitar, ele vai buscar de cima. Se ele respeitar, a gente vai ter pontos de entrada interessantes aqui no GBP-CAD. Beleza, galera? Então, a gente finaliza aqui 8 horas já, falando sem parar, 1 hora quase, falando sem parar. São muitos pares, né? Então, assim, a gente levaria praticamente a parte da manhã toda analisando todos eles para ver posicionamentos e price action, praticamente, para a gente estar buscando aqui alguma oportunidade. Tá? Enquanto isso, a gente vai se atendo aqui. Segunda-feira, como eu sempre falo, é um dia mais cautela, cuidado com as entradas, que o mercado engana bastante.
Ele fala que vai subir, depois ele desce bastante, depois ele sobe bastante, deixa a gente confuso. Então, vamos aguardar. Tem muitas boas confirmações aqui da nossa análise. É só ter paciência. Tá? Tenha paciência para a gente pegar os melhores movimentos. E acredite que são os melhores movimentos. Sim, tá? Por exemplo, o SDCAD. Para onde ele romper aqui, não, a gente vai estar muito bem posicionado. Tá? Se ele for voltar para o topo, a gente tem aqui a perspectiva de quase 400 pips. Se ele for para o fundo, mano, nossa mãe do céu, aqui é pip com força. Tá? Se ele fechar esse gap aqui do início do mês de março, a gente já está falando aqui de 650 pips, só no fechamento do gap. Tá? Então, ele vai estar muito bem posicionado em qualquer uma das entradas que a gente está olhando aqui. É só a gente ter paciência e acompanhar o mercado. Vamos acompanhar o mercado, ver o que ele vai entregar para a gente e a gente vai seguindo junto com ele. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e a gente se vê